eu diria que não existe uma palestra, né? Existem alguns pontos que foram cruciais, né? Como são 27 anos de seminário, cada ano tem uma característica, né? É como um jogo de futebol, cada ano o time vai bem, vai mal. Esse ano a agricultura não foi bem em termos de produtividade, então o efeito clima, né? O efeito água foi o tema que todo mundo comentou, né? Inclusive no arroz, que normalmente é uma cultura que não tem falta de água, esse ano teve. Se perdeu lavoura por falta de água para irrigar, a água pronta para irrigação. Mas eu acho que o que mais chama atenção, e a gente está na véspera da Rio +20, né, é que nós somos uma grande indústria de alimentos. O Brasil, sem dúvida nenhuma, tem aptidão para produzir alimentos. E nós brigamos internamente, né, a sociedade, os ecologistas, com a produção de alimentos. E você não vê isso com essa intensidade em outros países. As indústrias alemãs são protegidas, o governo ajuda, a população entende, necessita daquele PIB, necessita daquela produção. E hoje eu vejo esse tema, a água e o aspecto ambiental, como um empecilho para o crescimento da agricultura, da produção de alimentos no Brasil. Então esse me parece ser um dos pontos cruciais de hoje e do futuro. Ninguém está dizendo aqui para não cumprir a legislação, muito pelo contrário. Quem desmatou tem que pagar com todas as penalidades da lei. Mas eu estou dizendo que nós estamos entrando numa discussão que quem vai perder com tudo isso é o Brasil. Porque se sentássemos produtores e ecologistas e desenhássemos o perfil da indústria de alimentos no Brasil, todos nós ganharíamos. O Brasil tem como aptidão produzir alimentos e nós brigamos internamente, né, por um espaço na mídia, onde o produtor está sendo condenado por ter desmatado. Se ele desmatou, pague com todas as penas da lei, mas não vamos dizer assim, não classifique toda uma atividade que é tão profissional e tão bonita como do agricultor como condenado. Então, o Brasil tem que ter massa crítica e conhecimento sobre agricultura. Muita gente fala sem conhecimento, né? Tem gente que fala muito e não conhece um pé de soja. Então, na verdade, isso tem que acabar no Brasil. Nós temos que trabalhar no sentido de produzirmos da melhor maneira possível. É uma indústria, e como indústria vai sempre causar problema, porque você está transformando algo em outra coisa. Então, essa transformação existe em perdas, como na de automóveis. O que eu acho engraçado é que as pessoas falam que a agricultura polui, mas a cidade hoje polui muito mais do que a agricultura. Os esgotos, o tratamento, isso não é comentado. Então, o agricultor está sendo taxado como desmatador, como poluidor, e eu acho que a gente tem que rever isso. Quem errou, quem está errando, tem que pagar. Mas nós não podemos condenar uma aptidão do país de produzir alimentos. Eu já até teve uma das palestras que citaram que o produtor estava sendo uma espécie de vilão, né? Como é que poderia ser feita assim a mudança dessa visão que o produtor tem, né? O que poderia ser feito assim para alterar perante a sociedade? Porque não adianta o produtor não chegar aos ouvidos da sociedade o que ele faz de bom, o que ele teria que ter o que poderia ser feito assim para melhorar a imagem do produtor perante a sociedade? Eu creio que é conhecimento, porque se as pessoas entenderem mais a agricultura, como ela é feita, como ela é produzida, ou como chega o pão na mesa, como chega a massa, como chega N coisas, o McDonald's, né? Tudo vem da agricultura, tudo vem de uma transformação de grãos em alimentos, né? Essa transformação tem que ser feita da melhor maneira possível, mas desde que ela seja viável economicamente. Isso não está sendo bem vendido, ou não foi bem vendido, né? O agricultor americano tem uma estratégia de marketing que é favorecida a produção de grãos americanos, e é um dos celeiros do mundo, é o maior celeiro do mundo, né? E nós, pelo contrário, o Brasil hoje talvez seja uma das áreas com maior preservação de floresta do mundo. Nós temos a maior floresta do mundo e somos os vilões, sendo que uma Europa devastou com toda a Europa hoje se planta indistintamente próximo do rio, longe do rio, e nós somos criticados por termos
erradamente desmatado, mas tem muita gente que tem áreas preservadas. Eu mesmo tenho uma propriedade de 250 hectares que tem 50 hectares de floresta, absolutamente preservada. Então eu não me incluo numa característica que o produtor está poluindo, desmatando, enfim. Então eu acho que nós teríamos que vender melhor isso, Rodrigo. Eu acho que esse é o caminho. E as pessoas procurarem entender mais como é que é produzir alimentos. Como é que você tem que acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para ordenhar uma vaca para estar o iogurte na tua mesa no outro dia no café. Então, esse processo de produzir alimento, essa indústria genial que é o Brasil, precisa ser melhor vendido. Esse é o ponto. Ninguém está aqui batendo contra a visão ecológica, eu acho que ela é a saída para o futuro, mas ela não pode ser radical, assim como não pode ser radical o cara para desmatar. Eu acho que nós temos que entrar num bom senso e buscarmos, então, um conceito de produção de alimentos no Brasil. E vai continuar acontecendo isso. O Brasil tem essa aptidão. E a Ásia e a África têm o consumo desse alimento. Não vão ter. Eu fiquei agora 17 dias na China e a preocupação do chinês é a comida. E o nosso lixo é o lixo mais rico do mundo. Você não vê sobrar um pedaço de carne fora na China. Se come absolutamente tudo. Quando sobra um pedaço, não de carne, porque é raro, mas de outra coisa, é porque é um turista que está sentado ali que botou fora a comida. Então, sabe, são coisas que a gente às vezes fica discutindo um assunto que, para mim, é uma questão de entendimento, de se chegar a uma regra, né, definir um processo e dizer, você tem que produzir assim. Assim é que nós precisamos produzir. E pronto, e vamos trabalhar, vamos exportar, vamos gerar emprego. A agricultura é um dos maiores geradores de emprego que nós temos. A agricultura familiar, então, é um exemplo disso. Agora, não podemos ficar brigando, né? O lado ecológico, né? Literalmente a Europa vem dar moral de cueca, porque não tem mais mata, não tem mais nada, e vem dizer que nós temos que preservar, porque senão o mundo acaba. Você acha que o produtor, as lideranças, algumas, nem todas, né? Elas precisam ser mais simpáticas com a população da cidade para aproximar a produção agrícola do consumo? Há um radicalismo em certos pontos? Eu acho que sim, de ambas as partes, né? Assim como existe o eco-xiita, né? Existe também o agricultor numa petulância, né? Achando que é o dono da verdade. Eu acho que esse é o maior erro. Nós temos que buscar números, né? E passar para ambos os lados, e principalmente para a sociedade, o que é, quanto se gasta de energia para se produzir 1 litro de óleo de soja, quanto se gasta de energia para produzir 1 quilo de arroz, e botar as formas alternativas. Um dos pontos que a gente foi ver agora lá fora é qual a energia renovável que você pode utilizar para produzir alimentos, que não seja energia elétrica ou combustível petróleo, né? E trouxemos a experiência de alguns países e de algumas propriedades, que é a energia eólica, a energia solar, e a gente vai tentar desenvolver algo nesse sentido. Eu acho que isso vai fazer com que comece a haver uma mudança no conceito do agricultor. Se nós usarmos a própria energia natural para produzir alimentos, nós começamos a entrar numa fase completamente diferente do que está aí. Então, eu acho que são esses pontos. É passar números, mostrar números que tudo é assim. A indústria de carros, qualquer indústria, vai gerar um dano ambiental. Se ela errou, se ela não cumpriu a lei, tem que ser penalizado sim, vai para a cadeia, vai pagar, vai fazer o que tem. Agora, tu não pode condenar uma atividade ou taxar uma atividade de poluente, de desmatador, se alguns poucos produtores cometeram isso. Então que se faça justiça, que aliás, nesse país, um dos grandes problemas desse país é realmente fazer justiça. Uma outra questão com as dificuldades também das intempéries do tempo que o agricultor enfrenta, ele sempre busca alternativas para que os alimentos cheguem até a mesa, principalmente da pessoa da cidade. A agricultura é uma indústria a céu aberto, né? Então você não tem como controlar a produção desse alimento sem conversar, né, com o sol e com a chuva. Então essa demanda, e não essa, hoje nós estamos reclamando da chuva, da falta, mas em outras épocas a gente já reclamou aqui do excesso. Então você não tem como regular isso. Agora, você tem como planejar uma lavoura, fazer algo como tem que ser feito, com palha, com conservação do solo, cuidando as margens dos rios, não plantando nessas áreas, né, reflorestando essas áreas, para ter uma produção melhor, mais equilibrada ao longo dos anos. Agora, que a gente vai ter seca,
e que a gente vai ter excesso de chuva, tu pode ter certeza. Hoje a gente está reclamando da falta de chuva. Não é de se estranhar que daqui a 2, 3 meses, quando nós começarmos a precisar desenvolver o trigo, que é o pão que nós comemos todo dia, o excesso de chuva começa a prejudicar a lavoura de trigo, porque em algum lugar deve estar essa água, né? Se ela não veio durante todo esse tempo, em algum momento, e talvez com muita intensidade, ela venha ocorrer nos próximos meses. Aí vai pegar uma cultura que é sensível à chuva e que o preço do pão, então, dispara. Por quê? Porque choveu demais e não conseguimos produzir o trigo. Mas essa é a agricultura. Esse é o desafio. A união do produtor para reconquistar esse espaço perdido, diríamos assim, em relação às ONGs, em relação a esses grupos que têm 24 horas por dia para divulgar a sua ideologia, para não precisam trabalhar para dispor de tempo total, o tempo suficiente para divulgar as suas ideias contra, ou jogando a população, a comunidade contra o produtor. O produtor fica em desvantagem, primeiro porque está muito dividido, como o senhor acabou de destacar. Falta união no setor, falta investir em pessoas especializadas para levarem esse esclarecimento à comunidade em todo o segmento da produção primária? Miguel, eu diria assim, o produtor, a característica do produtor já é de produzir de forma isolada, né? As propriedades já têm cerca, se dividem, o produtor não tem a união que, por exemplo, uma ONG tem, que com pensamentos afins, com errados ou certos, mas se juntam, pensam projeto. O agricultor é mais desunido. E ao longo dos últimos anos, pelo menos, eu sinto um Ministério da Agricultura fraco, né? Quem manda hoje no Brasil é a Dilma, mas no segundo plano são as finanças. Então, os recursos, a mídia, precisa de dinheiro, precisa de investimento. Pode ver quantas entrevistas deu o ministro da Agricultura nos últimos 60 dias. Quantas entrevistas deu o Manteiga nos últimos 60 dias? Então, o problema da agricultura não é um problema da propriedade rural, mas é um problema nacional, né? Infelizmente, a agricultura é fraca no conceito político e também fraca no conceito de mídia. Então, é mais fácil um artista que cultiva lá uma horta no fundo do quintal, no seu sítio, falar sobre agricultura e ser ouvido pela mídia, do que um agrônomo que produz alimentos há 20, 30 anos tem um espaço na mídia. Então, esse é um problema de ordem nacional, é um problema do Ministério, é um problema da agricultura que, infelizmente, é fraca no Brasil. E deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos ter um Ministério absolutamente forte e a agricultura ser ouvido e ter uma participação efetiva, porque vem salvando ao longo dos anos a economia brasileira. Se vocês tirarem minério de ferro, a extração mineral do país, vocês olham absolutamente para a agricultura, para o agronegócio, para nós termos a estabilidade que nós temos hoje. E, no entanto, com lá poucas entrevistas ou poucas colocações a respeito, se condena toda uma classe. Já há o tema para o próximo seminário, para o plantio, e qual foi o público ficou mesmo entre 1.000 e 1.200 pessoas? Isso, 1.150 é o número oficial até ontem de inscritos. Como várias inscrições foram feitas hoje, mas ainda não está contabilizado, vamos deixar esse número de 1.150, mas muito provavelmente vai ser 1.200. Vocês acompanharam, o salão está completamente lotado, né? Se você botar mais gente, começa a ter problema até de espaço. Nós optamos por continuar aqui, então, o primeiro passo para o ano que vem. A ideia é manter aqui no hotel, porque nossa ideia não é ter um grande público, nossa ideia é que os associados venham, obtenham o conhecimento, a informação e levem para suas regiões com os nossos técnicos e difundam então aquilo que se tratou aqui. Você não vai conseguir trazer, a Coplantio tem 32 mil associados, são 32 mil produtores, mais de 650 mil hectares que estão representados aqui, 650 mil hectares. Então, nós nunca vamos ter um evento ou um local apropriado para colocar todo mundo. Então, o objetivo é, trazem os sócios de uma filial e esses sócios, junto com o nosso gestor, com os nossos técnicos, divulgam, então, aos associados que ficaram lá, o que se tratou aqui. Esse é o objetivo.
Com relação a assuntos, eu diria que um tema que quase fez parte desse evento, mas não fez, vai fazer do próximo, é a nanotecnologia. A nanotecnologia é uma forma de nós colocarmos menos produtos na lavoura, de nós levarmos menos agroquímicos para a lavoura, e essa é uma possibilidade bastante concreta para o próximo evento. Produtos à base de nanotecnologia. Está muito difundida na área farmacêutica, as mulheres, particularmente, seus cremes cada vez mais eficientes e coisa, e agora ela chega na agricultura, então, para tornar mais eficientes os agroquímicos e fertilizantes foliares. Então, a nanotecnologia, com certeza, será um dos temas para o próximo evento.